Segundo ano, eu tô de volta. A gente vai fazer hoje uma coisa um pouquinho diferente. A gente vai dar uma revisitada nesse conteúdo que eu fechei no vídeo anterior, mas a gente vai dar exemplos atuais, brasileiros de preferência, para esses conceitos, porque é uma dúvida muito comum vocês terem de um distanciamento, né? A gente está falando de conceitos de um cara que viveu 200 anos atrás. Então, assim, tipo assim, o que tem a ver com o Buda de hoje? Então, esses conceitos que nós estudamos estão muito vivos, estão muito fortes, talvez mais presentes e mais acentuados do que na época desses sociólogos que a gente estudou. Então, a gente vive numa realidade onde esses conceitos são muito mais brutais do que naquela época. E eles estão presentes até hoje. Essa análise é importante e ela é válida. A gente vai entender um pouquinho o porquê, certo? Primeiro a gente viu ideologia, né? E a gente viu por Marx que ideologia é aquele conjunto de valores de uma classe que ele classifica como dominante sobre a outra classe, que é a classe de dominados. Então você tem uma série de valores e de pensamentos que são colocados dentro dessas pessoas, né? E pensamentos que vão ajudar não esse grupo, mas o grupo dos dominadores, né? O grupo dessa classe social que está numa posição de elite política, elite econômica. Isso segundo Marx. Tem outros sociólogos que vão pensar um pouco diferente, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Mas a consequência disso para ele é a alienação, que é quando a pessoa de fato internaliza, de fato ela acredita que esses valores da classe dominante são valores bons para ela, como dominada, né? Então, alienação para ele é basicamente isso. É uma classe subjugada acreditar que essa posição de subjugado é bom para ela, é importante para ela, e a coisa é natural, tem que ser assim, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Alienação é isso. E a gente viu outros conceitos também dele, onde ele divide a sociedade em duas partes, né? A base de tudo é uma base econômica, ou seja, na base está o sistema econômico, as pessoas que representam esse sistema econômico, que é o capitalismo, e surgindo dessa base econômica tem todas as instituições que governam a nossa vida, desde a escola até o presídio, até a religião, até a família, até o hospital, até tudo. Todas as instâncias e instituições, segundo esse pensamento de Marx, surge dessa base econômica. E aí coloca a gente a pensar de que forma a gente poderia entender esses conceitos de Marx no Brasil de hoje. Primeiro que o contexto da quarentena, movida, né, por essa nova pandemia do coronavírus, essa quarentena e essa realidade do Brasil mostrou coisas pra gente que essas coisas não estavam totalmente visíveis antes. Ou seja, há toda uma série de valores e de realidades que estavam um pouco escondidas numa dinâmica normal de vida. Todo mundo levantava, ia trabalhar, ia estudar, ia fazer e ia acontecer, recebia salário, pagava conta. Quando você coloca um cenário desse de pandemia e de quarentena, você explicita, você torna visível várias relações que não estavam visíveis antes. Porque agora o cenário é um pouco de caos, é um pouco de descontrole, de incerteza. Então, toda aquela normalidade, quando você se vê numa situação despida dessa normalidade, quando você se vê nesse caos, as coisas vêm à superfície mais facilmente. E aí eu vou dar dois exemplos de como é que a gente pode entender, primeiro, a ideologia, segundo, a alienação e segundo, esse conceito de estrutura e superestrutura, de que nós estamos subjugados à economia, ou seja, mais vale o lucro do que a vida. Este é o que a conclusão principal que a gente pode tirar desse conceito marxiano.
de que mais importante para essa sociedade, para essas instituições, é a economia, é o lucro, ou seja, a economia não pode parar, ou seja, o lucro não pode deixar de ser feito, e que essa é a base principal desse mecanismo que roda a nossa sociedade, certo? Outra coisa que fica muito claro nesse contexto de quarentena é que o que antes, um valor ideológico muito forte dessa classe dominante, era de que eles, os empresários, essa elite financeira, esses donos, né, desses grandes aglomerados, desses grandes mercados, eles que geravam riqueza, eles que geravam emprego, eles que criavam a riqueza que se produz num país. Eles sempre se colocaram nesta posição de que eles são os geradores de riqueza. Isso faz parte de uma ideologia, assim como Marx viu 200 e poucos anos atrás. Só que esse contexto de quarentena coloca em evidência uma outra realidade, que é o seguinte: se o trabalhador está em casa quarentenado, não existe riqueza sendo produzida. Este foi o grande surto de todos esses empresários, de todos esses donos de grandes negócios e pequenos também. Ou seja, a realidade tornou muito claro para todo mundo que quem produz a riqueza é o trabalhador. Se o trabalhador não vai ao trabalho, não há lucro, não há riqueza sendo produzida, certo? Então, o ponto principal é a importância, se a gente entender essa teoria de Marx como válida, a importância está no trabalhador que vai e trabalha, não é no empresário ou na elite que diz que produz, mas não produz, certo? O que ela tem de riqueza, de bens, de lucro, de capital, é produzido pelo trabalhador. E essa é uma realidade que se tornou visível com a quarentena. E aí eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo das carreatas do Brasil não pode parar, ou seja, trabalhadores e empresários foram para a rua para protestar contra a quarentena implementada nos estados brasileiros, porque, segundo eles, o Brasil não pode parar porque vai ter uma crise econômica e não importa que algumas pessoas morram. A gente vai morrer mesmo. O importante é não parar, é o comércio não parar, a economia não parar, o lucro não parar de ser produzido, certo? Então eu vou mostrar um vídeo, só um trechozinho, porque tem vários, você pode pesquisar, tem trocentos vídeos dessas carreatas em vários estados. E aí eu vou mostrar só essa partezinha aqui, se liga. Deixa eu ver se o volume tá bom, tá? Não ficou, não ficou claro? As nossas empresas têm que abrir. Ou seja, cuidar da saúde. Vamos lá. O que a evidência do que a gente vê hoje mostra não há como voltar às atividades normais e cuidar da saúde ao mesmo tempo. Esta coisa é incompatível. Você não pode voltar a uma normalidade e impedir que milhares de pessoas morram, como de fato estão morrendo. Então, as empresas não podem parar. Então você vai ter, de um lado, as pessoas que estão lá porque elas querem continuar recebendo e pagando as contas, certo? Então o Brasil não pode parar, que morra mesmo gente, segundo o que está implícito na fala dessa pessoa. E do outro lado você tem aquelas pessoas que falam mesmo, que não escondem. As nossas empresas têm que abrir, porque a economia não pode parar, o lucro não pode deixar de ser produzido. Certo? Então, essa é a primeira evidência de que, de fato,
Segundo essa ideologia dessa classe dominante, de uma elite financeira, segundo Marx, o lucro está acima da vida. Então, segundo essas pessoas, vai morrer mesmo, que morra, mas o meu negócio não pode tomar prejuízo, certo? E a outra evidência é que o governo federal ele levou 8 dias para liberar esse auxílio aos trabalhadores autônomos, informais, as pessoas que não contribuem para o INSS, ou seja, não são aposentadas, não têm direito a essa aposentadoria. Essas pessoas que numa situação dessa de quarentena são as pessoas que de fato mais sofrem. Elas de fato sofrem mais prejuízo, elas estão mais vulneráveis a essa situação econômica difícil. Então, há esse projeto, que já existia há muitos anos, de você liberar um fundo para ajudar essas pessoas. Isso foi aprovado pela Câmara e pelo Congresso e levou 8 dias para o governo federal autorizar, de fato, esse valor a ser pago aos trabalhadores brasileiros, informais, autônomos e tal. 8 dias, ou seja, 8 dias que essas pessoas já poderiam estar fazendo compras, pagando contas, vivendo a vida delas e não sofrendo esse baque brusco, né, de você ter uma renda e depois não ter mais uma renda. Mas, em compensação, se a gente olhar aqui, presta atenção, este daqui, deixa eu diminuir um pouco, é porque não dá para diminuir. Este daqui é o site, vou diminuir um pouquinho para vocês verem, olha só. Este é o site do governo, presta atenção, é o site oficial do governo federal, certo? E tem essa notícia do dia 24/3, certo? Do dia 24/3, dizendo o seguinte, que vai liberar um pacote de 1.200 bilhões para a economia não estagnar. Para onde vai esse dinheiro? Para várias instituições financeiras no Brasil, principalmente os bancos. Ou seja, olha isso, no dia 24/3 foi liberado um pacote de 1.200 bilhões para instituições financeiras e bancos. E aí, só foi liberado no dia 7/4, ou seja, muitos dias depois, o auxílio para os brasileiros de R$600 e 1.200 no caso de mulheres chefes de família. Entende qual é a prioridade? Esse conceito de Marx, se a gente entender essa realidade dessa forma, é atual. Porque a prioridade foi, pega o dinheiro que tem e libera para os bancos e para as instituições. 2 semanas depois que seja, a gente pensa no que fazer com um trabalhador brasileiro que está sem renda. Entende? Primeiro você salva os bancos, primeiro você garante as instituições financeiras e o lucro, depois você garante que as pessoas tenham que comer. Certo? Esses são os 2 exemplos que eu trouxe para a gente contextualizar um pouco mais esses conceitos de Marx. Próxima aula eu vou trazer outro sociólogo, que é o Max Weber, que ele também ele também é muito antigo, né? Os livros e os conceitos dele têm séculos, e também há exemplos atuais, e ele pensa um pouco diferente disso. Certo? Então, aula que vem, vídeo que vem, a gente vai contextualizar isso diferente um pouco. Vai contextualizar isso por uma visão de quem não entende que há uma classe dominante e essa classe que é dominada não tem poder de nada. A gente vai ver o contrário disso, certo? O contrário de Marx. Foi? Então, esse é o exemplo de hoje, para a gente contextualizar isso, e até o próximo vídeo. Agora o de filosofia é o próximo que eu vou gravar. E de filosofia vai ser no mesmo esquema. A gente vai trazer um exemplo atual. Foi? Foi. Valeu!